Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de segmentações. Nessa aula a gente vai ver mais um tipo de segmentação para imóveis de alto padrão, que a gente pode utilizar pensando em pessoas que estão buscando imóveis e que têm um poder aquisitivo maior. Nós conseguimos fazer mais alguns tipos de segmentações para chegar nessas pessoas, tá? Uma coisa que eu sempre deixo como comentário importante, sempre ficar de olho no tamanho do público estimado aqui. Tá? Tem algumas segmentações já prontas aqui dentro do Facebook, que se você colocar você vai perceber que o tamanho desse público ele geralmente já vem muito grande. Tá? Então eu vou colocar aqui uma segmentação maior só para mostrar o que eu estou dizendo. Vamos colocar aqui, por exemplo, São Paulo, a cidade de São Paulo. Aqui, cidade de São Paulo, beleza. Se eu não mexer aqui, né, um tamanho de 40 quilômetros entre a cidade de São Paulo, se eu não mexer, o tamanho estimado é de 3 milhões a 4 milhões de pessoas, mais ou menos. Existem algumas segmentações que eu posso colocar aqui já para mudar isso. Né? Deixa eu só colocar o tamanho de público padrão aqui já para a gente ver. Já aumenta muito mais, tá? Então já vai para 8 milhões de pessoas. Eu falei 4 mil, né? 6 milhões a 8 milhões de pessoas. Então existem algumas segmentações já prontas, que é, por exemplo, nesse caso aqui, ó, pessoas que preferem produtos de alto valor no Brasil. Ó, 1 milhão de pessoas. Isso quer dizer que 1 milhão de pessoas dentro desse raio do estado de São Paulo preferem produtos de alto padrão? Em alguns casos sim, tá? Mas o que acontece é que geralmente a gente tem alguns intrusos nesse público geral. Tá? Então não é recomendado que a gente coloque somente esse comportamento aberto para pessoas que preferem produtos de alto valor no Brasil. Tá? Não quer dizer que se você colocando só essa segmentação você vai atingir só pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Tá? Então geralmente a gente não utiliza essa parte mais simples da segmentação, a gente vai um pouco além disso. Um exemplo não, o que a gente vai aprender nessa aula é um tipo de segmentação que funciona muito bem para produtos de alto padrão. Tá? Então eu tenho interesses em produtos de alto padrão, de produtos de alto valor. O que seriam? Pode ser um restaurante em São Paulo, um restaurante no exterior, que seja um restaurante mais requintado, né, um restaurante de custo maior. Né? Então eu posso colocar, por exemplo, um restaurante em Miami, Nova York, que tem um público-alvo um pouco mais de alto padrão. Posso colocar restaurantes aqui de São Paulo também, que tem bastante, Rio de Janeiro e etc. Mas posso colocar marcas de joalherias, marcas de roupas de alta grife, né? Por exemplo, aqui eu posso colocar a Gucci. Né? Então aqui, ó, aqui tem vários tipos de segmentação da Gucci. Tem empregadores, mas aí que são pessoas que têm talvez um pouco mais de interesse em cargos, né, da Gucci, ou pessoas que trabalham na Gucci, não faz muito sentido. Né, aqui ele fala pessoas que listaram a Gucci como seu empregador, né, não faz sentido. Gucci como instituição de ensino, não vale nem a pena de comentar sobre isso. Pessoas que têm um cargo na Gucci também não, mas interesse. Né? Então tem aqui, por exemplo, Gucci como interesse. Vamos ver aqui o tamanho do público, que já cai bastante, tá? Vou colocar aqui Louis Vuitton, aí tem a mesma coisa. Aqui a gente já pode colocar sugestões, né? Depois que a gente coloca um ou dois, já começa a entender mais ou menos o público que a gente está querendo atingir. Então esse é um caminho, tá? Então eu posso colocar aqui Dolce & Gabbana, Prada, Chanel, Versace, Armani, enfim, posso colocar vários. Aí beleza, terminou por aqui? Não, o público aumentou bastante também. Aí sim eu posso colocar limitação de público como pessoas que preferem produtos de alto valor. Né? Então vou colocar aqui valor alto, que já aparece aqui, ó. Pô, já cai bastante, tá vendo? Já dá uma diferença muito legal. Né? Então eu posso fazer dessa maneira, eu posso fazer diferente também. Posso colocar pessoas de alto preferem produtos de alto valor no Brasil aqui em cima e essa segmentação adicional no local de baixo, tá? Isso é um ponto importante porque sempre que a gente olha o tamanho do público estimado, a gente tem que levar em consideração, pô, será que existem 1 milhão de pessoas que são potenciais compradores desse meu imóvel de 2, 3, 4 milhões? Geralmente não, tá? Então, essa aula, esses tipos de aulas que a gente está fazendo sobre segmentação são importantes para vocês testarem, tá? Então, quando a gente coloca essas aulas, não é para vocês testarem apenas uma segmentação e pronto. Não. Testem várias, tá? Testa uma, testa outra,
que no final das contas vocês vão chegar mais perto do seu público-alvo sim, tá? Então é importante que vocês testem vários tipos de segmentações que a gente mostra aqui, tá bom? Então, esse é o primeiro caso, né? Mas lembra que aqui em cima eu coloquei a cidade de São Paulo em 40 quilômetros. Pô, 40 quilômetros é muita coisa, né? Então eu pego as periferias, pego, enfim, litoral, que às vezes não tem nada a ver com imóvel, pego mais interior, então eu coloco uma segmentação um pouco mais próxima. Vamos dizer aqui Avenida Paulista. Vamos dizer que o imóvel fica na Avenida Paulista. Então eu coloco aqui Avenida Paulista endereço e ele me dá 16 km. Tá vendo que já cai bastante? Pô, 16 km é muita coisa ainda. Pega a Avenida Paulista, pega em Osasco, tá bom? Da Serra, quase Guarulhos, Santo André. Então vamos diminuir mais. Vamos colocar aqui, pô, eu acho que 6 km é o suficiente. Pessoas que moram ali na região da Avenida Paulista, Paraíso, Moema, Barra Funda, eu acho que já é o suficiente, tá? Quanto menor você conseguir segmentar, melhor, tá? Vários locais diferentes que tem o preço por metro quadrado mais alto, tá? Então, do que você pegar um geralzão. Aí aqui em cima tem pessoas que estiveram nessa localização recentemente. Será que é o melhor caso? Pessoas que estiveram na localização? Às vezes pessoas trabalham aí, mas moram em qualquer outro lugar. Posso vir aqui, pessoas que moram nessa localização. Aí dá uma aumentada, porque é um local que tem bastante gente que mora, tá? Mas eu posso diminuir aqui o tamanho. Então, pô, eu só quero pessoas que moram ali em Moema ou na Barra Funda, né? Então, eu diminuo aqui para 1 km, por exemplo, já cai bastante. Então, é bem segmentado, tá? Lembrando que sempre que eu segmento uma coisa de localização, idade e direcionamento detalhado, que é esse daqui aqui embaixo, ele junta os três para chegar nesse público-alvo. Então, é sempre importante segmentar muito bem os três, tá? A idade também é super importante, então eu sei que claro que sempre tem exceções, né? Mas geralmente as pessoas que vão comprar um imóvel de 1, 2, 3 milhões são pessoas de 30 anos de idade até os 60, talvez, 65, né? Então eu sempre tenho que ficar de olho e testar as segmentações, tá? Então às vezes a gente acha que sabe muito sobre o nosso público-alvo, mas às vezes não sabe muita coisa não. A gente sabe o básico, às vezes tem pessoas que poderiam estar comprando que a gente não está segmentando, então é sempre importante a gente fazer várias variações de público, que foi o que a gente comentou um pouco antes nessa aula, tá? Então fica mais uma aula aí para vocês. Recomendo que veja todas as outras segmentações, vai ajudar bastante na hora de vocês criarem as campanhas. E te espero na próxima aula. Um abraço.